Boa noite, pessoal. A gente vai começar agora o nosso sétimo curso introdutório da LASBIO, e aí com isso a gente vai dar início ao nosso processo seletivo. Bem, primeiramente quem somos? Nós somos a Liga de Zoologia e Biodiversidade do UFG. Nós somos uma instituição acadêmica sem fins lucrativos e nós nos baseamos em três pilares: o do ensino, pesquisa e extensão. Pelo pilar da extensão, a gente intensifica o relacionamento entre a faculdade e a sociedade no geral, com as nossas atividades externas, que aí a gente vai participar em escolas, praças, no zoológico e etc. E por meio do pilar do ensino e do pilar da extensão e do pilar da pesquisa, a gente vai aprimorar o lado científico e profissional dos discentes que participam da liga. A gente vai ter atividades internas e externas. Algumas das internas vão ser nossas reuniões semanais, que atualmente está acontecendo todo sábado às 10 da manhã, mas a gente está assim, com a entrada dos novos membros, a gente vai propor para mudar esse horário para ficar o mais fácil para todo mundo. Algumas das atividades internas que a gente faz também são os posts, que a gente é dividido num cronograma certinho. Toda semana três pessoas fazem três tipos de posts. Todas três pessoas fazem um tipo de post. Entre eles vai ser o DC, que é o divulgação científica, o top, que a gente vai fazer um top 5, um top 3. Top 5 animais mais rápidos, top 3 animais mais raros de serem avistados, algum relacionado a esse tipo. E toda sexta a gente faz um Reels. A gente também tem a nossa coleta de insetos como atividade interna, que a gente está montando a nossa caixa entomológica para ser um material nosso, para a gente levar para as crianças, ou levar para as escolas para mostrar, ou para quando a gente traduzir as crianças para cá para a faculdade, que a gente vai também usar como material para a gente. Nosso principal projeto de atividade de extensão vai ser o Zoologia na Prática, que a gente vai participar de stands, oficinas, salas interativas e nos eventos acadêmicos que a UFG propõe. Mais algumas fotos aqui. E a gente também participa de visitas em escolas. E esse foi nossa última visita, que foi lá no Externato São José, que a gente levou uma jiboia arco-íris para as crianças, que a gente estava falando sobre répteis e anfíbios, uma atividade bem legal. Aqui mais algumas coisas do externato. A gente também traz algumas escolas para a faculdade. Também a gente participa em parques, praças e zoológicos. E algumas atividades online que a gente também tem. A gente postava, né, alguns vídeos no YouTube, que é por onde esse vídeo está indo agora. E a gente também fez o nosso simpósio de biologia marinha, que foi um evento muito bom de fazer, foi bem trabalhoso, mas deu super certo. A gente teve 4.920 participantes inscritos, que a gente conseguiu chamar muito profissional da área para falar um pouco, fazer uma palestra. Teve muita coisa interessante, teve até um mini curso tipo, de mergulho, foi uma coisa muito legal de fazer. E aqui sobre os membros, né? A gente vai ter eu como presidente da liga, a gente vai ter o Guilherme como vice-presidente, a Lana como diretora financeira, a Amanda como na secretaria, e a gente vai ter as diretorias de marketing também, que vão ser pela Yasmin e pela Lilian, e pela diretoria de ensino, pesquisa e extensão, que atualmente é a Sino César. Outros membros vão ser a Juliana, a Isabela, o Samuel, e também a gente vai ter alunos que são de fora do UFG, que eles participam remotamente. Que vai ser um exemplo a Ana Carolina, que ela é do IF de Rio Verde, e o João Paulo, que ele é da UFPA. E também a gente tem a Thaline. E esse é o nosso orientador, o Rogério. Ele é coordenador do curso de pós-graduação em biodiversidade animal e ele também é professor do departamento de ecologia do ICB. E esse é o Wellington, o nosso ex-orientador. Ele faleceu recentemente, mas ele era um professor do departamento de ecologia também. Ele era bastante engajado com a liga, tanto que nossa coleta de insetos era feita com ele. E ele vai fazer bastante falta.
Sobre algumas diretorias, eu vou falar agora sobre presidência. No cargo de presidente, você basicamente tem que representar a liga oficialmente em todos os parâmetros, seja no para o pessoal da UFG ou para a sociedade, para a comunidade, para qualquer atividade que a gente vai fazer e seja órgãos em geral também. E até judicialmente, caso venha acontecer alguma coisa, né? E a gente também tem que supervisionar as atividades da liga, visando sempre que os objetivos propostos sejam sempre cumpridos. A gente também preside as reuniões da diretoria e da Assembleia Geral. E apesar da liga não ter fins lucrativos, caso tivesse, eu teria que assinar juntamente com o diretor financeiro os cheques de papéis de crédito e documentos afins. A gente também assina os nossos certificados e ofícios e apresentar balanço das atividades realizadas pela diretoria. Eu vou apresentar a diretoria do financeiro, que ela praticamente ela é responsável pela toda a questão financeira envolvida com a liga, por mais que às vezes a gente não tem fim lucrativo, mas às vezes a gente tem custos para nos locomover até as escolas, ou às vezes até com transporte, com lanches nessas escolas, né, pra gente, e também e outros custos como, por exemplo, às vezes é, idas também nos museus ou então nos zoológicos. E então tudo isso é papel do financeiro. E também no nosso evento presencial, né, o papel financeiro foi conseguir o coffee break, né, para as pessoas que estão precisando presencial. Então, praticamente, então, é responsável pelos recursos financeiros, a, é responsável por pagar as despesas e autoridades pela diretoria e apresentar periodicamente todos os membros da diretoria um balanço das movimentações financeiras, que gastou, que entrou de dinheiro, que a gente recebe doações dos professores também quando a gente vai nas escolas, e para ajudar com esses fins. E também a diretoria financeira também participa ativamente dos eventos da Lasbio. Pode passar. Vou falar um pouco sobre o marketing. Atualmente eu sou diretora de marketing, Yasmin, juntamente com a Lília. E o nosso papel é basicamente fazer as postagens no Instagram, seguindo o cronograma. Fazer também postagens de datas comemorativas, por exemplo, a gente tem uma lista de algumas datas importantes ao longo do ano que a gente posta nos stories. Postar o aniversário dos membros da liga, que esse geralmente a gente sempre esquece, inclusive. Interagir com o público em geral, né, que faz comentários no Instagram, responder esse pessoal, responder as mensagens no direct, compartilhar tanto as nossas publicações e tanto publicações de outros Instagrams que têm o mesmo nicho que o nosso. Divulgar eventos, da mesma forma, né, tanto os nossos quanto de outros Instagrams, de outras pessoas, divulgar palestras e principalmente também criar os modelos de divulgação dos eventos, como por exemplo do simpósio Bimaré que a gente realizou, aí a gente teve que criar, né, o modelo do zero, o modelo dos posts, tanto dos vídeos, dos posts de divulgação científica. Pode passar. Bem, nosso diretor do Ensino, Pesquisa e Extensão não está presente no momento, mas eu vou falar aqui para vocês. Bem, de acordo com o nosso estatuto, algumas das atividades que o diretor ou os diretores, né, da área de ensino, pesquisa e extensão tem que fazer são coordenar as funções das áreas, tanto didática quanto científica, ou também de extensão e experimental, participar de todas as atividades da liga, assim como todos os outros membros, e atualmente só tem um diretor de ensino, pesquisa e extensão. Porém, como este é um cargo relacionado com o tripé da liga, todos podem e devem ajudar. Na questão do ensino, é fundamental planejar, viabilizar e executar cursos regulares e seminários realizados à área de zoologia, a fim de capacitação dos membros da liga. Também promover eventos de curta duração, como palestras, jornadas, mesas redondas, workshops, oficinas e debates, destinados a profissionais e estudantes. Na área de pesquisa, é fundamental a gente desenvolver pesquisas na área de zoologia. Pleitear ajuda financeira junto a entidades financiadoras com o fim executivo de viabilizar a realização dos projetos e incentivar a divulgação dos cursos obtidos.
Nenhuma atividade de pesquisa, como eu já tinha dito, está sendo desenvolvida no momento por causa da rotatividade dos membros. Aí dar continuidade é um pouco complicado para a gente, mas a gente está aberto a sugestões e estamos fazendo de tudo para a gente iniciar algum projeto de pesquisa. E também com a parte da extensão, é o objetivo da área de extensão e divulgação científica promover ações para o público externo da UFG, planejar e executar atividades na Universidade Federal de Goiás, instituições parceiras e locais viabilizados, e também organizar e viabilizar juntamente com a diretoria e o conselho orientador ações de extensão e divulgação científica. Bem, agora falando um pouco sobre a área da zoologia e da biodiversidade. A zoologia basicamente vai ser a ciência que estuda os animais, as suas características, estruturas, espécies e por aí vai. E enquanto a biodiversidade ela vai estar mais voltada para um termo que vai descrever a riqueza e a variedade do mundo natural. E ela também vai meio que demonstrar como que a zoologia, como que os animais vão interagir com o meio, vão estar presentes no meio. E algumas das áreas da zoologia que você pode atuar e que a gente vai falar vão ser a entomologia, a herpetologia, a ornitologia, a mastozoologia e a macroecologia. Eu sou a Amanda, eu vou falar um pouco sobre entomologia. A entomologia, o conceito, basicamente, é o estudo dos insetos sobre todos os aspectos e estabelecendo suas relações com seres humanos, plantas e animais. É estudar como os insetos, principalmente artrópodes, interagem com aspectos da vida, atividade humana, tanto também em produção agrícola quanto forense, e também com biodiversidade, conservação da biodiversidade. Pode passar. Algumas áreas que tem na entomologia, eu vou citar aqui, uma delas é a entomologia agrícola, que é basicamente os métodos que utiliza métodos de coleta, conservação e identificação dos insetos como pragas, para que haja uma preservação do meio ambiente, porque é possível fazer o controle biológico de pragas com o estudo da entomologia. Pode reduzir a utilização de agrotóxicos, de agroquímicos, diminuir a contaminação do solo, da água, produção de alimentos sem resíduo de agrotóxico, muitas coisas para contribuir com o meio ambiente. Também tem a entomologia médica, que estuda os insetos em questão de saúde pública e dos danos causados por insetos à saúde humana, estudando, por exemplo, baratas, cupins, entre outras coisas. Pode passar, por favor. Pode passar. Acho que passou demais. Aí, dentro da entomologia forense, que é uma das áreas mais famosas, assim, a gente tem a parte de entomologia médico-forense, que estuda os processos de decomposição dos cadáveres, busca evidências para serem utilizadas durante o julgamento de pessoas que são suspeitas em homicídios, e também na resolução de casos de mortes também de animais, como gados e espécies protegidas. O estudo da entomologia auxilia na criminalística, nas investigações de tráfico, de entorpecentes, mortes, maus tratos, negligência com crianças também. E é através dela que é possível determinar, por exemplo, o intervalo pós-morte e também avaliar os diferentes estágios de decomposição de um cadáver. Então, é muito importante também na área de criminalística, na legislação. Pode voltar um pouquinho? Isso. Uma outra área da zoologia que a gente pode atuar, que vamos falar, é sobre a área dos aracnídeos, a aracnologia, que era o estudo focados para os animais aracnídeos, que diferente do senso comum, que todo mundo conhece, a aranha e escorpião, os aracnídeos eles são bem mais diversos. Ele é o segundo grupo dos artrópodes mais diversos, depois dos insetos, logicamente.
E então, aí dentro dos principais grupos de aracnídeos que podemos citar, temos os ambipígios, o grupo das aranhas, aranai, opiliões, pseudoescorpiões e o grupo dos escorpiões, que é os escorpiones. Pode passar. Na UFG, o laboratório que trabalha com aracnídeos é o Laboratório de Taxonomia e Ecologia e Interações de Aracnídeos, que é a sigla TEIA. Ela é coordenada pelo professor Dr. Rodrigo Damasco Daúde. Ele é especialista na área mais especificamente dos aracnídeos e dos ácaros, a aracnologia. E ele é especialista mais a fundo de ácaros de plantas, ácaros plantícolas. O efeito deles como praga na plantação de soja, ou então o uso de controle biológico desses ácaros para o controle de outras pragas. Pode passar. Bom, já a herpetologia, dentro da zoologia, é o ramo que estuda os répteis e os anfíbios. Pode passar. Sobre os anfíbios, eles são divididos em 3 grandes grupos, que são os anuras, que são os sapos, as rãs e as pererecas, as gimnofionas, que geralmente são chamadas e conhecidas como cobras cegas ou cecílias, então elas têm esse corpo parecendo uma minhoca, e os urodela, que são as salamandras. Já os répteis, eles são divididos em 3 grandes grupos, que são os testudines, que nele fazem parte os cágados, as tartarugas e os jabutis. Tem a ordem Squamata, que faz parte dela as cobras, os lagartos e as anfisbenas. E os crocodilia, que são os jacarés e os crocodilos. Dentro da zoologia, pode ter várias áreas de atuação, e uma delas sendo a pesquisa e o ensino, né, dentro das universidades, produzindo trabalhos sobre biodiversidade e afins. Atuação também em museus e coleções científicas. Atuação no campo para poder coleta de dados, né, coletar esses animais para colocar nas coleções ou para fazer algum tipo de trabalho. Também registros fotográficos. E esses animais são muito importantes no controle de pragas, que basicamente eles comem animais que geralmente trazem algum risco para a nossa saúde, como escorpiões, ou então larvas de mosquito, como por exemplo também o mosquito da dengue. Pode passar. E também tem importância medicinal, como por exemplo medicamentos que são produzidos a partir de toxinas de algumas serpentes. E uma curiosidade legal é que o Brasil ele é o país com a maior diversidade de anfíbios do mundo. Então é muito importante a gente conhecer e preservar esses animais. Oi, gente, meu nome é Isabela. Eu vou falar um pouco sobre a ornitologia, que é a área das ciências que estuda as aves. Dentro dessa grande área existem algumas sub-áreas de atuação e estudo dos profissionais, como, por exemplo, a realização de pesquisas feitas em laboratório, atuação em campo, participação de coleções ornitológicas em museus, estudos de sistemática e evolução, estudos moleculares e genéticos, estudos de bioacústica e análise de canto das aves, entre outras coisas. O Laboratório de Ornitologia da UFG é coordenado pelo professor Guilherme, que é meu orientador. O meu projeto de iniciação científica é sobre coleções ornitológicas e o conhecimento sobre as aves do cerrado. Então, nesse trabalho eu estou pesquisando em coleções tanto brasileiras quanto internacionais sobre aves que foram coletadas no Cerrado Goiano e estão presentes em acervo de diversas coleções. Além disso, tem alguns outros projetos em andamento no laboratório, que é, por exemplo, extinções locais de aves no Cerrado e suas relações com as alterações da paisagem, subespécies de aves ocorrentes no território de Goiás e outros. Bem, eu vou falar sobre a massozoologia e que ela vai ser a área da ciência que vai estudar os mamíferos. E nessa área, o pesquisador ele pode se aprofundar em diversas áreas de estudo ou eles têm alguma delas, que vão ser as instituições de ensino,
tanto para dar aula de didática, quanto para trabalhar com questão de material. Também o pesquisador pode se interessar na área de genética e evolução desse grupo, então, ou também na questão do comportamento e na sistemática, e dentre várias outras. Outra área que a gente pode trabalhar também é a macroecologia, que é uma área da ecologia destinada à compreensão dos padrões e processos em grandes escalas, tanto no tempo quanto no espaço. Como foi citado anteriormente nas outras áreas, sempre podemos ir ao campo, coletar certos grupos de táxons específicos e coletar em um parque, no museu, pegar uma coleção do museu, coletar num bioma específico. E na macroecologia, a gente pega todos esses dados, graças aos pesquisadores que foram lá em campo e coletaram esses dados. A gente pega esses dados obtidos via internet, né, por meio de um computador, e analisa esses dados e tenta observar um padrão em grande escala. Por exemplo, qual é a diversidade de mamíferos, ou aves, ou répteis, ou qualquer outro vertebrado, invertebrado, qualquer outro grupo, uma planta, invertebrado, no Cerrado ou no Brasil, por exemplo. A gente podemos também estudar evolução através de análises de fósseis, né? E podemos estabelecer relações evolutivas de parentesco, como a gente trabalha na ciência com as filogenias. Então, aqueles grupos mais próximos geneticamente, eles são mais parecidos entre si. No caso aí da filogenia que eu mostrei, os grupos como é que fala, do equinodematas e os grupos dos cordatas são mais parecidos, porque eles têm uma relação mais ancestral comum mais recente do que os políferos, por exemplo, que são animais mais antigos. Pode passar para o próximo. Então, e para estudar na macroecologia aqui na UFG, temos o Laboratório de Ecologia Teórica e Síntese, com as abreviações LETS, localizado no CB5. Ele é coordenado pelos professores José Alexandre, Luiz Maurício Bini, Thiago Rangel e o professor Adriano Melo. E também temos outro laboratório na UFG de Jataí, que é coordenado pela professora Olivi Carini e o Matheus de Souza. E atualmente esses laboratórios eles trabalham em duas abordagens principais, sobre quais são os fatores ecológicos e evolutivos que determinam a distribuição das espécies, por que as espécies estão concentradas em ambientes tropicais, será que é o clima favorável, será que é o tempo que esses ambientes são mais antigos. A gente tenta jogar determinadas perguntas para responder, né? E outra abordagem que atualmente que eu trabalho é sobre o conhecimento científico dessas espécies, que é como as diferentes lacunas de conhecimento, que a gente chama de shortfalls em inglês, criam incertezas em relação aos padrões macroecológicos e macroevolutivos. Como será que o jeito que a gente está estimando os índices de diversidade, a especiação, a extinção dessas espécies, mas como é que a gente vai estimar esses índices, sendo que a gente não conhece todas as espécies, sendo que a gente não tem todos os dados moleculares dessas espécies, ou seja, se a gente não tem todos os dados moleculares, como a gente tem certeza na árvore filogenética que a gente está utilizando? Será que tem alguma outra espécie que a gente não está mostrando? Então, isso certamente afeta nossas estimativas. É o meu trabalho. Pode passar para frente. Então, falando um pouquinho mais, o título é Padrões de Diversificação e Integração das Lacunas Linneanas, que é a falta do conhecimento sobre a espécie, e a lacuna darwiniana, que é a falta da informação molecular dessas espécies. Nessas análises da biodiversidade, por exemplo, nessa filogenia que eu mostrei, se a gente observar só a parte preta da filogenia, uma estimativa simples é contar quantas espécies tem nessa filogenia, que é contar as letras. Então temos a letra A, B, C, D, E e F. Então temos 5 espécies. Porém, e se um taxonomista, eu auto-postulo no meu trabalho que os taxonomistas dos ambientes tropicais, a gente não tem um conhecimento tão aprofundado quanto os taxonomistas do ambiente temperado. Então, o taxonomista do ambiente tropical, às vezes pode pegar vários indivíduos e falar que é uma mesma espécie, só que futuramente
provavelmente essas várias espécies são essa mesma espécie são um conjunto de várias espécies. Então eu pego essas filogenias através do computador simulações e divido, em vez de uma espécie A, vai ser duas espécies, uma A e uma A2. Então aí a gente tem um novo número de espécies, que considerando essas partes vermelhas, então temos 8 espécies na... Opa, temos 9 espécies, né? A, B, C, D, E, F com 6 espécies, A2, C2 e E2 com 9 espécies. Então temos 9 espécies, e que isso certamente é um jeito de mostrar que a falta do conhecimento, que a gente não consegue delimitar a espécie direita, afeta nas estimativas e afeta nas nossas interpretações dos padrões. Pode passar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a diretoria da secretaria. A nossa função, estando na diretoria de secretaria na LASBIL, é fazer a ata de todas as reuniões, escrever as nossas decisões que a gente tomou nas reuniões, tomar registro de todos os membros que estavam presentes nas reuniões, porque para receber o certificado de participação da Liga, você tem que estar presente em 75% das atividades, incluindo as reuniões, o que dá mais ou menos 4 faltas por semestre. E nisso a gente precisa ter o controle, e esse controle fica organizado em uma planilha de frequência que é disponibilizada para todos os membros, para eles terem um conhecimento de quantos estão faltando, e podem conversar com a diretoria e com a presidência para falar sobre algum imprevisto que deu, que é justificada a falta. Enviar também semanalmente a ata no grupo de avisos que nós temos no WhatsApp. Fazer uma declaração de participação caso algum membro solicite enquanto está dentro da liga, porque nós não podemos fazer certificado enquanto o membro ainda está na liga, mas podemos fazer uma declaração de participação caso seja preciso. E nós também da secretaria, eu falo nós, mas só tem eu, né? E eu da secretaria faço certificado de participação para os ex-membros da liga, de acordo com o tempo que este membro ficou na liga. E fica tudo escritinho, certinho, em um documento com o e-mail de todos os membros e o tempo em que eles ingressaram e quando saíram também. Bem, e apesar da gente ser uma liga sem fins lucrativos, acaba que a gente necessita de algum dinheiro no caixa pra gente trazer algum palestrante pra faculdade, ou pra gente propor um evento novo, ou incentivar uma palestra em algum site, um jeito de transmissão, algum aplicativo de transmissão, e acaba que isso gera custos. Então, nós temos nossos produtos, que vão ser as camisetas, né, básicas, as camisetas clássicas e as camisetas de campo. E também a gente vai ter esses bottoms, que agora esses modelos que estão sendo mostrados são da versão passada, mas daqui a um tempo já está chegando os modelos novos dos nossos bottoms. E era isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Uma boa noite.